Entrevista com o Luiz, que está se despedindo do futebol, né, Luiz? Como é que foi, primeiro, essa sua decisão da aposentadoria? Teve um ponto crucial que levou você a tomar essa decisão? Não, cara, acho que esse processo ele vem se caminhando a cada ano quando você vai jogando, né? Então, você tem que ir pensando aos poucos, né, da forma que vai fazer também, para a gente não ter que tomar uma decisão rápida, né? Até para você começar a se preparar para isso. No término da Copa Paulista do ano passado, o presidente chamou, né? Conversamos bastante sobre isso, qual que era a minha situação e a minha vontade para o próximo ano, né? Eu disse para ele que queria jogar mais um ano ainda, mas com uma possibilidade de estar encerrando, né? E eu queria ter tive a oportunidade de encerrar aqui. Então, já vem nessa situação, né? Então, desde o ano passado, me programei para isso, né? Comecei a fazer uns cursos da CBF também, por conta disso também. E nada me levou, nenhuma tipo de situação a encerrar. Não aconteceu nada além da minha própria vontade, né? Poderia continuar? Poderia sim, mas eu achei que o momento era certo, né? Ele tá parando. Então, foi uma escolha que envolveu a família também, então foi um ponto aí importante, porque chega uma hora que você tem que mudar, né, e aceitar que é a hora de parar. Então chegou o momento de sair de dentro das quatro linhas e buscar uma oportunidade fora. A gente até brincava aqui nos bastidores, né? A gente tem que ter uma última vez do Luiz em campo, né? Uma vez para marcar de fato. Teria essa vontade, Luizão? Olha, todo mundo me cobra, minha esposa me cobra, os amigos me cobram da forma que foi, né? Não teve um jogo, né? Ficou meio sem graça, meio chato, né? Nós não conversamos sobre isso ainda, né? Presidente e a diretoria, para ter algo dessa forma, mas se for viável, por que não, né? Tudo tem que ser conversado, né? Para poder realmente trabalhar em cima disso. Mas tem tempo ainda, né? Tem bastante tempo pela frente. A gente tem agora uma semana para poder conversar em relação à função que será feita no clube, mas quem sabe a gente consiga assim de repente fazer um jogo de despedida que seria, para mim, seria muito importante, principalmente jogando em casa, né, perto do torcedor. E você viveu toda essa carreira, né? 25 anos de carreira, ídolo onde passou. Para você, qual foi o seu principal momento da carreira, o ponto que mais marcou você nesses 25 anos? Dificilmente você escolhe um período, né? Porque o futebol ele tem anos que vai bem, outros você acaba não tentando sucesso. Mas eu acredito que no contexto geral foi uma carreira limpa e sólida, né? Bastante honestidade, trabalhando bastante. Então, desde quando comecei minha carreira em 2000, né? Eu sempre tive meus objetivos particulares, mas também os profissionais também. Então, cada clube que eu passei teve seu momento, né? Quando cheguei no Mirassol e fui vir para São Caetano foi um momento. Quando eu comecei a jogar no São Caetano, tive um momento, né? Quando eu fui para o Criciúma também, assumi uma responsabilidade de 6 anos, sendo titular durante os 6 anos, também tive meus momentos lá. E aqui no Grêmio não foi diferente, né? Então, cada lugar que eu passei teve a sua importância, né? Claro que existe nesse momento aí algumas ações que não foram tão boas, né? A gente sabe que futebol nem todo mundo consegue ser feliz a todo momento, né? Então, no geral, eu costumo dizer que sempre o início é um momento inesquecível e o final, né? O final ele é sempre marcante da forma que aconteceu, né? A gente está encerrando um ciclo aí de 25 anos, então hoje é um momento inesquecível porque vai ficar marcado não só para mim, mas para muita gente também, por estar encerrando a carreira. E eu acredito muito que cada passo que eu dei foi muito vitorioso, então não tenho uma escolha, eu tenho só agradecer. E da forma que você chegou aqui no Grêmio Prudente, né, Luiz? Eu conversava com alguns torcedores e eles falavam para mim que você foi um primeiro grande nome que chegou aqui no Grêmio Prudente depois daquele acesso da Bezinha.
Você encara o Grêmio Prudente como uma grande potência para essa sequência do futuro e você, primeiramente, ter sido um pilar nessa história que vem por aí? Pois é, cara, quando eu vim pra cá foi até engraçado porque muita gente que me acompanha, né, muitos amigos também, até me questionavam muito, pô, por que Grêmio Prudente, né, o que tem lá de diferente? E eu apenas respondi, cara, eu tô com vontade de ir pra lá, eu conheço as pessoas que tem lá, eu sei do potencial que tem lá, porque a gente tira informação, todo lugar que você vai, você tem informação para acolher, né? E quando cheguei aqui eu senti uma responsabilidade muito grande da forma que eu fui recebido, né? Do jeito que eu fui recebido, né? Pela imprensa, pelo torcedor mandando mensagem, agradecendo por ter vindo. E dessa forma eu tive que realmente fazer com que meu nome chegasse no clube, não só pelo status, mas sim por condições de jogar, de mostrar dentro de campo, mostrar fora de campo, que é o essencial hoje em dia, a gente tem que preocupar com isso. E o Grêmio Prudente ele vem crescendo, isso é bom, cara. Vocês que acompanham o Grêmio Prudente, vocês começam a comparar desde quando começou até agora, você vê o tanto que está evoluindo, o tanto que está crescendo. Então, o Grêmio Prudente está no tempo certo. Vamos devagarzinho, vamos ajustando, claro que nem tão devagar, nem tão depressa, mas o caminho está sendo traçado, né? Todo mundo está conhecendo, está todo mundo começando a olhar o Grêmio Prudente diferente, está todo mundo querendo vir para o Grêmio Prudente, por quê? Tem um diferencial. É um clube que honra seus compromissos, que é necessário hoje em dia, te dá uma condição para trabalhar, tem uma comissão staff que está todo momento te ajudando, te dando orientações e querendo ou não isso ajuda bastante. Em alguns lugares isso não existe, então aos pouquinhos as coisas vão se enquadrando, né? E aí você leva para o lado do torcedor, aos pouquinhos ele vai confiando mais também, aos pouquinhos eles vão começar a vir para o estádio mais. Então isso é um processo, né? Então aos poucos vai chegando onde deseja. O objetivo nosso é então nós vamos chegar lá. E depois, consequentemente, brasileiro, nós vamos chegar lá. Mas tem que ser devagar, com seriedade, com honestidade, com os pés no chão e consolidando cada vez mais a marca do Grêmio Prudente. Acho que é isso que é o mais importante. Bom, 42 anos, né, Luiz? Você começou a sua carreira em 2000 e a minha pergunta é mais redirecionada para o jovem Luiz, que ainda está aí dentro, que eu sei. Como é que conselho que hoje, com 42 anos, 25 anos de carreira, encerrando agora, o que você diria para o jovem Luiz que sonhava em ser jogador de futebol? Olha, rapaz, eu acredito muito que nesse percurso eu tive bastantes erros, né? Poderia até falar assim, poderia ter errado menos, né? Acho que às vezes a gente acha que tem convicção em alguma coisa e não é convicção, é teimosia. Então, se eu tivesse escutado um pouquinho mais lá atrás, que todo mundo já ouviu isso, poderia ser diferente, ou talvez não. E muita gente ainda pergunta por que eu não fui para time grande. Dezenas de perguntas. Eu acredito muito que não era para ter acontecido. Eu sou muito aquele cara de chegar num lugar e criar uma identidade e assumir o compromisso que fiz. São Caetano foi assim, Criciúma foi assim e aqui também foi assim. Eu nunca briguei para sair, eu nunca fui um cara que exigiu algo em troca porque surgiu uma oportunidade. Mas eu olhando para trás, a única coisa que eu falaria para mim mesmo é: continua, tá no caminho certo. Eu não tive nenhum tipo de problema. Eu só tive uma coisa que a gente tem, acho que quando é mais jovem, às vezes você acha que sabe demais, né? A gente tem isso e não gosta muito de escutar. Então, quando você fala, a pessoa mais nova, ela não gosta muito de escutar. E eu escutava, ainda bem, mas é o processo, né? Não tem como você ter 18 anos com a cabeça de 40, né? É muito difícil. Então, esse processo você caminha, as consequências são suas, né? E futuramente você vai colher aquilo que você plantou, não tem jeito. Bom, agora sobre o Sub-20, que está se preparando, né, para essa sequência do campeonato. Bom, eu já vi várias postagens, né, até minha, dizendo que você é um ídolo, e jogadores também dizendo que você é um ídolo. Poderia ser um professor, né, Luiz? Já pensou em estar ali treinando, estar ali preparando essa nova geração de goleiros aqui do Grêmio Prudente? Olha, pelo tempo de gramado, eu acho que é uma situação que ela acontece bastante, né? Mas nunca foi meu desejo de
treinando goleiro ou sendo um treinador. Acho que tem pessoas capacitadas para isso. Hoje temos o Manga, que está aí na base, temos o Pita, que está estudando, é um excelente profissional. E eu acredito que eu posso ajudar de outra forma. Claro que a gente vai estar acompanhando, vai estar olhando, de alguma forma ajudando os meninos também. Tentar direcionar para eles o que é importante na vida deles. Né? Ter motivação para vir trabalhar, treinar. Às vezes, as dificuldades em casa, elas acabam atrapalhando e tirando o foco dos garotos. Então, o meu olhar maior hoje no clube é fazer com que a molecada ela cresça e ela evolua, porque o clube precisa. Né? Os moleques indo bem agora nesse sub-20, automaticamente, segundo semestre, as portas vão se abrir para eles. Então, a gente tem que direcionar, a gente tem que dar essa oportunidade para eles, não só para eles, mas para todo mundo. Então, o clube está bem servido de profissionais, né? E a gente, junto com eles, né, a gente vai, de alguma forma, tentar, o máximo possível, tirar aquilo que eles que tem dentro deles, que está ali meio preso, às vezes um pouco mais envergonhado, às vezes medo de se soltar, coragem para fazer, aquelas coisas que todo mundo fala. A partir do momento que você está dentro de campo, cara, esquece tudo, ali é como se fosse o último jogo. Então, onde você vai, tem alguém sempre vendo. Tem sempre assim, se prepara sempre para o próximo jogo. Não pensa no último, pensa no próximo. E a gente, com o tempo de estrada, a gente vê quem é aqueles que estão querendo, quem é aqueles que já estão perdendo o foco e tentar, de alguma forma, orientar. Como fossem meus filhos, né? Que praticamente a idade dos meninos, meu filho mais velho tem. Então é orientação, a gente tem que orientar o máximo possível. Que essa é a forma mais correta de lidar com a base hoje em dia. Bom, Luiz, você falou que você pode, né, agregar em outro lugar. Agora, no Gran Prudente, entrando num cargo diretivo. Como é que você vê isso e como é que vai ser todo esse trabalho pela frente? É uma adaptação nova, né? Uma adaptação, um cargo onde não estou acostumado. Não tenho a experiência de ser um diretor ou um gerente, trabalhar em cima de administração de algo parecido, mas o que eu sei fazer, o que eu vivi foi dentro de campo. Então eu sei o que é necessário para algumas situações, eu sei o que precisa, às vezes o que não precisa, eu sei falar a linguagem do atleta, eu sei reconhecer as atitudes dos atletas também. Então vai ser para mim uma adaptação fora das quatro linhas, mas vou permanecer dentro das quatro linhas de uma forma diferente. Então o Luiz vai estar aí para poder fazer essa ligação entre diretoria e atleta. Então eu sei o que é importante para o atleta e o que é importante para o clube. Nós sabemos que para você ter um retorno, você tem que ter ali um investimento, você tem que ter ali pessoas que são do futebol para poder estar fazendo o que precisa, né? Então não é ali estar lá para tirar foto e tá bonito, é o cargo dele, mas e o resultado? Então eu tenho que dar resultado, eu tenho que fazer isso. Então, minha adaptação extra-campo vai ser dessa forma, a parte diretiva eu tenho que me adaptar com isso, esquecer o lado que eu fui profissional e colocar no lado de um gestor. Então, é uma coisa que a gente, nesse período, vai se adaptando, se acostumando e automaticamente buscando melhorias, porque é assim que o meu trabalho vai aparecer. E, bom, tocando novamente no assunto, né, 25 anos de carreira, né, ídolo onde passou, você citou aí o São Caetano, o Criciúma, o próprio Gran Prudente. É assim que você quer ser lembrado, Luiz, como jogador, como um ídolo? Eu quero ser lembrado como uma pessoa de caráter, cara. Desde quando eu comecei minha carreira, em 2000, eu tenho um VHS que é do antigo empresário, que é o Carlos Roberto, que era dono do Mirassol na época, que ele preparava e mandava para os clubes. E nas características aí embaixo, ele colocou uma coisa muito importante: ótimo caráter. Isso em 2000. E isso, para mim, demonstra o quê? Não adianta você ter qualidade, ser um excelente jogador e você não tem um caráter. Você não tem uma pessoa que onde você chega é bem recebida, se não for honesto, né? É isso que eu quero levar. Eles vão lembrar do Luiz, assim, foi um grande goleiro, foi. Mas a pessoa dele, onde passou, fez amizade, fez bons ambientes, agregou bastante, não teve nenhum tipo de problema. Então acho que isso que eu tenho que
é que eu acredito que deixei dentro de campo. Onde eu passei, eu deixei amigos, né? Eu nunca fui sacana com ninguém, nunca passei por cima de ninguém. E acho que é uma coisa que a gente tem que levar para sempre, é o nome, né? Valorizar o nome. Então, meu nome, Luiz Silva Filho, ele vai sempre ser respeitado. Às vezes, como atleta, eu não consigo conquistar títulos, mas o meu nome eu vou zelar para... Minha mãe diz, né? Zela pelo teu nome. E é isso que eu vou fazer. E citando aí, né, Luiz, falou que faltou um título, né? Faltou um título aqui no Grêmio Prudente? Faltou para enriquecer a sua história aqui como jogador? Eu acredito que um troféu não vai valorizar um trabalho, né, um contexto geral. Eu acredito que você agregar de uma forma positiva, colocando todos em volta como pessoas importantes e o resultado final for alcançado, um troféu ele vai ficar no canto, vai pegar poeira e ninguém vai encostar mais nele. Acho que o mais importante aqui que quando eu vim para cá foi colocar o Grêmio Prudente num novo patamar em relação a mercado, porque, querendo ou não, eu tive outros lugares para ir, mas não quis permanecer, para mostrar para os outros que aqui tem sim um clube correto, que aqui sim está crescendo. Então, isso foi o mais importante. Nesse período aí, nós conseguimos, em 3 anos, praticamente disputar 3 semifinais. Conseguimos uma que foi o acesso, que era o mais importante, né? Então, eu acredito que o trabalho foi bem feito. E o Grêmio Prudente, ele começou a ser conhecido quando nós chegamos aqui. Acho que isso que valoriza ainda mais o meu trabalho, porque quando eu cheguei aqui, muita gente não sabia onde ficava o Grêmio Prudente, né? Muita gente não conhecia, começaram a acompanhar. Vou assistir o jogo. Começou a acompanhar onde saiu vários jogadores, né? Começaram a crescer novos jogadores aqui dentro. Então, isso é importante, cara. O troféu é uma coisa que vai ficar ali no canto, pega a poeira, mas o que você fez no geral, acho que é importante. Não adianta ganhar 10 troféus e chegar num clube aí, você não podia nem entrar porque você foi uma pessoa que não era bem-vinda. Então, eu já vi isso aí. Sim. Eu já vi. Então, o trabalho foi feito no contexto geral. Todo mundo aqui fez o seu papel, isso é importante. Agora, a pessoa, Luiz. Você falou aí da sua mãe, né, Luiz? Sim. Muito importante para a carreira, né? A família, ela é sempre essencial, né, cara? Minha mãe, ela é pessoa-chave nisso, porque minha mãe criou eu e mais 3 irmãos, né? Então, cada um tem sua profissão, graças a Deus todos vivem bem, seus filhos. Meu pai hoje se encontra aqui em Prudente fazendo tratamento de câncer, né? Tá morando aqui com a esposa e os filhos dele. Estamos dando todo o suporte para ele, né? Para tratar isso, que é uma doença terrível, né, cara? É uma doença que pegou ele e tá debilitando bastante, mas está lutando. E sem falar na esposa e nos filhos, né, cara? Eu sempre fui um cara muito caseiro e familiar, né? Eu valorizo muito a família, o nome, o respeito também, né? Então, meus filhos estão grandes, minha esposa está sempre me ajudando. Agora ainda mais, né? Porque eu falei para ela, agora não vai ter horário para chegar em casa, hein? Então eu vou ter alguns compromissos. Então comece a adaptar também. A família vai começar também a entrar no novo Luiz, né? Não é mais o atleta, é um gestor. Então, e a família é sempre essencial. Eu valorizo muito minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, todo mundo que sempre me ajudou, porque na hora que o momento que a gente mais precisa é a família que está junto, cara. Não tem jeito. Eu tive certas experiências na carreira aí com lesão, onde os amigos, né, os amigos que falaram que eram, que eu machuquei e sumi todo mundo. E só foi minha esposa que me ajudou. Então, família é essencial. Família, onde o bicho está pegando, ela está do lado. Ela não vai regar, não. E aqui no Grêmio Prudente, Luiz, que mensagem que você deixa para esse torcedor que esteve aqui nesses 3 anos, né, Luiz, que você foi jogador do Grêmio Prudente, 2023, 2024, essa Série 2, que mensagem que você deixa para o torcedor? Não parar de acreditar, né, de confiar, acho que é essencial isso aí. O Grêmio não vai ganhar todas, o Grêmio não vai ser um Grêmio da Bezinha que ganhou todos os jogos, não perdeu, na verdade, né. As dificuldades elas vão existir, mas o clube não vai
desistir, né, cara? Então o torcedor ele tá acompanhando, tá conhecendo e a ideia é ele conhecer ainda mais o Grêmio Prudente, se aproximar ainda mais do Grêmio, ser torcedor de verdade do Grêmio Prudente, porque é um time da cidade, é um time que foi feito para a cidade, e isso tem que ser falado. Então continue acreditando, continue apoiando, acho que é essencial, o torcedor ele faz a diferença. Então o Grêmio Prudente hoje ele tá num patamar que a torcida ajudou também. Isso é importante. Então, vamos continuar nessa caminhada aí que está no caminho certo. Bom, Luiz, colocando um ponto final aqui, né? Sua carreira teria como ser resumida em uma palavra? E por quê? A minha carreira? Cara, é só gratidão, né? Mas gratidão não é você só ajoelhar e rezar, né? Agradecer a Deus pelas coisas. A gratidão é você ter a oportunidade, ir lá e fazer, ir lá e correr atrás, ir lá e buscar e não reclamar. Então eu sou grato a todos aqueles que confiaram no meu trabalho, desde quando eu comecei no Mirassol, São Caetano por 14 anos, o Criciúma por 6 anos, 3 anos de Grêmio Prudente. Quando as pessoas confiam no seu trabalho e se dá a oportunidade, você tem que fazer o seu melhor ali dentro. Para muitas às vezes você pode não ter feito, pode achar que não ter feito, mas eu fiz. Então eu sou grato a Deus por tudo e pela oportunidade, pelas pessoas que confiaram em mim. Acho que é essencial isso aí também. Então é somente agradecer a Deus por tudo, por esse momento, por 25 anos. E agora pensar nos próximos anos aí, o que a gente pode agregar. Eu tenho certeza que eu tenho muita coisa para poder ajudar o Grêmio.